eu irei iniciar agora a explicação das questões do 16º bloco da atividade de matemática, tá? Então, vamos à primeira questão. Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual divide por 2 a soma entre a altura e o peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal de Juan, sabendo que sua altura é de 1,78 m, ou seja, de 1,78 m, e o seu peso é de 72,3 kg, ou 72,3 kg, tá? Ele está querendo saber aí qual é o índice de massa corporal, analisando essa regra aí da empresa, tá? Que diz o quê? Divide por 2 a soma entre a altura e o peso dos funcionários. Tá, nós temos a altura e temos o peso. Nós vamos somar, tá? Esses valores aí, referente à altura e o peso. Na hora de colocar na explicação aí, eu coloquei primeiro o peso, tá? Mas não vai importar a ordem. Então, 72,3 mais 1,78. Gente, detalhe. Na adição envolvendo números decimais, tem que ser vírgula embaixo de vírgula, tá? Se você não obedecer essa ordem, vai ficar errado. Então, quando eu coloco vírgula embaixo de vírgula, o 1 ficou embaixo do 2, o 7 embaixo do 3 e o 8 ficou sozinho. Então, nós acrescentamos um 0 para igualar as casas decimais, que é assim que nós chamamos os números que estão após a vírgula, tá? Vocês irão somar isso aí. Depois que somar esse resultado, vocês dividirão por 2. E dividindo por 2, encontrarão a resposta correta. Então, não adianta apenas marcar a alternativa, tá? Tem que fazer o cálculo, tem que efetuar o cálculo. E quem vai colocar no Google de sala de aula, não esquece que vai ter que anexar esse cálculo. Você não vai anexar só o resultado final. Você tem que desenvolver o cálculo, semelhante ao que eu coloquei aí ao lado, tá? Segunda questão. Então, vamos lá, questão 2. Em uma academia, 30% dos alunos preferem fazer musculação, 10% preferem exercícios aeróbicos, 40% preferem natação e 20% dizem não ter preferência. Sabendo que a academia tem 200 alunos e que a pesquisa foi realizada com 75% desse total. Gente, olha só, tem 200 alunos, mas não significa que foram utilizados todos os alunos na pesquisa, nem todos responderam. Apenas 75% desses 200, tá? Calcule o número de alunos que preferem cada modalidade. Então, nós vamos descobrir quantos alunos preferem musculação, quantos alunos preferem exercícios aeróbicos, quantos por cento, não por cento, porque aí a porcentagem já tem, né? Quantas pessoas preferem natação, e aí nós temos um grupo de 20% que não tem preferência nenhuma. E nós vamos descobrir também, né, o valor dele, tá? Então, calcule o número de alunos que preferem cada uma das modalidades. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Nós temos que descobrir qual o total de alunos que participaram da pesquisa. Nós temos o total de alunos da academia, que são 200. Então, nós vamos calcular 75% de 200, trabalhando porcentagem aí, né? Então, vai ser 75 sobre 100, porque são 75%, vezes 200. Aí, nós transformamos em uma multiplicação de frações, em que multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Fazendo esse cálculo, um cálculo rápido, eu posso multiplicar aí 75 vezes 2, porque lá está 75 vezes 200. Como termina em algarismo zero, você pode fazer o seguinte: multiplica 75 por 2, que o resultado é 150, tá? E a quantidade de zeros que sobraram aí, nós acrescentamos. Então, acrescenta-se 2 algarismos zeros no resultado. E multiplicamos 100 vezes 1, que é 100, que nós já vimos, né, em aulas anteriores, que multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, nós temos aí 150.000 dividido por 100. Nós podemos simplificar. Então, retirando 2 zeros do numerador e 2 zeros do denominador. Na verdade, eu falo retirar, mas nós estamos dividindo por 100 esses dois valores. E fazendo isso, nós encontramos 150. Então, apenas 150 alunos participaram da pesquisa. Então, os cálculos que nós vamos fazer é referente aos 150 alunos, não aos 200. E esse cálculo você tem que deixar. Quem for
participar pelo grupo de WhatsApp, vai ter que deixar esse cálculo no caderno, tá? Quem for participar pelo Google Sala de Aula, tem que deixar no caderno também, só que com uma diferença. Você vai ter que tirar foto da atividade, vai ter que anexar, tá, o Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, calcular quantos alunos, né, responderam que preferem musculação. Foram 30% do total de alunos entrevistados, então 30% de 150. Fazendo esse cálculo, observa direitinho, que aí já está o passo a passo semelhante que nós fizemos lá com aquele 200 do início, tá? Então, nós temos aí 30% de 150, então 30 sobre 100 vezes 150 sobre 1, porque nós temos que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, fazendo esse cálculo, olha só, bem simples, igual, semelhante ao que eu fiz lá com 200. Eu vou multiplicar aí 3 vezes 15. 3 vezes 15 dá 45, tá? E sobraram 2 algarismos zero nos dois fatores, então eu coloco 2 algarismos zeros lá na frente. 100 vezes 1, 100. Semelhante ao que nós fizemos com o 200, nós vamos simplificar. Na verdade, vamos dividir isso aí por 100, que o resultado é igual a 45. Então, ele pede só um detalhezinho. Vamos analisar bem aqui o comando da questão. Calcule o número de alunos que preferem cada modalidade. Então, quantos alunos preferem musculação? 45 alunos. E você vai fazer semelhante a esse cálculo com todos os outros. Exercícios aeróbicos, então 10% de 150, semelhante ao que foi feito anteriormente. Natação, 40% de 150. E aí nós vamos também descobrir quantos não têm nenhuma preferência, que correspondem a 20%, tá? Então, questão 2 é só isso. Então, vamos à questão 3. Questão 3. Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e comprou 7 agendas que custaram R$ 1,32, 4 canetas que custaram 26 centavos e 45 lapiseiras a R$ 1,22. Qual é o troco de Juarez, sabendo que ele levou apenas uma nota de R$100? Então, primeiro, para eu saber o troco, eu tenho que saber quanto Juarez gastou, certo? Como que eu vou fazer isso? Então, vamos analisar. Olha só. Nós vamos calcular quanto que ele gastou com as agendas, que foram 7. Então, vamos multiplicar R$ 1,32 vezes 7. Você vai fazer esse cálculo, tá bom? Nós vamos calcular aí 0,26 vezes 4, que esse 0,26 corresponde à quantidade de canetas, tá? Ao valor de cada caneta, que foi 26 centavos. O valor de cada caneta, 26 centavos. Foram 4, que custaram 26. Então, 0,26 vezes 4. E vamos fazer também R$ 1,22 vezes 45, que corresponde à quantidade de lapiseiras. Aí esse cálculo eu fiz aí. Lembrando que você vai ter que fazer todos os outros, os 2 anteriores, tá? Porque para saber quanto que ele recebeu de troco, você tem que somar esses resultados, tá? E tem que somar, e no caso, a nota que ele levou foi de R$100. Você vai trabalhar com esses R$100 menos o valor que ele gastou. Isso você vai descobrir qual é o troco, tá? Então, nós temos aí, temos o cálculo, observe, nós temos 5 vezes 2, 10. Sobe 1. Eu não coloquei 1 ali em cima, mas eu já estou dizendo, né? Sobe 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Tá? Aí nós temos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Baixo 0. 1 mais 8, 9. 6 mais 8, 14. Sobe 1. Não coloquei aí também, mas vocês coloquem. Tá? 4 mais 1, 5. Então, encontramos aí R$ 54,90. Sendo assim, após você calcular esse R$ 54,90, você vai somar com os resultados de 1,32 vezes 7 e de 0,26 vezes 4. Soma esses 3 resultados, tá? Para se calcular o troco, basta apenas subtrair 100 menos o resultado dessa adição, tá certo? E assim termina a questão. Questão 4. Guilherme quer cercar com tela de arame um galinheiro, conforme a figura abaixo. Observando aí, pessoal, nós temos esse galinheiro no formato retangular, tá certo?
Sabe-se que ele comprou um rolo com 20 metros de tela para cercar o galinheiro, deixando sem tela somente o espaço de 1 metro de comprimento em que colocará um portão. Esse rolo será suficiente? Em caso afirmativo, se sobrar tela, quantos metros sobrarão? Em caso negativo, quantos metros faltarão? Então, nós vamos ter que efetuar alguns cálculos. Primeiro, nós vamos calcular o perímetro, tá, desse galinheiro. Lembrando que nós temos aí um formato retangular, mas independente do formato. Calcular o perímetro, basta apenas somar os lados da figura, tá certo? Então, são 4 lados, cada um correspondente aos valores de 8,3, que é o comprimento, né? E a largura de 2,5, os lados opostos na mesma medida. Então, nós vamos somar esses valores aí. Lembrando que o Guilherme comprou 20 metros para cercar o galinheiro, tá? Um rolo com 20 metros de tela. Então, nós temos aí, analisando que ele comprou esses 20 metros, nós temos aí o formato do galinheiro, as medidas, as dimensões. Nós vamos somar esses valores, tá? E analisando, eu não coloquei o resultado, lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, não esqueça de colocar vírgula no final também da adição. O valor que encontramos aqui, nós vamos calcular menos 1 metro, porque nós vamos tirar esse 1 metro referente ao portão que ele vai colocar. Lembrando que ele comprou apenas 20 metros de tela. Depois que você somar isso aí, retira 1 metro, tá? E analise, vamos supor que deu 20,7. 20,7 é maior ou menor que 20, que é o total que ele comprou? Aí, se for maior, você vai dizer quanto, né? Quanto que vai ser maior. Se faltar relacionado a esses 20 metros, você também dirá. Para isso, vai efetuar cálculos, tá bom? Então, todas as questões, até aquelas que são de marcar, você vai ter que deixar o cálculo, tá? Tem que fazer o cálculo, tá certo? Então, questão 4 é só isso. Questão 5. Vamos analisar 5 aí. Qual o valor da potenciação? Essa é a questão 5. Qual o valor da potenciação? Nós temos aí a base 1,7, ou 1 inteiro e 7 décimos. O expoente, 2. O expoente indica quantas vezes a base vai aparecer. Quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então, se o expoente é 2 e a base é 1,7, esse 1,7 vai aparecer 2 vezes. 1,7 vezes 1,7, tá? Vocês irão multiplicar. E o resultado da multiplicação vai ser uma das alternativas. Você vai marcar a alternativa correta, tá? Então, é 1,7 vezes 1,7. Então, a questão 5 também é bem simples. Tem que deixar o cálculo do mesmo jeito. Quem for entregar pelo WhatsApp, eu não quero apenas que marque a alternativa correta e coloque, por exemplo, letra A, que está correta. Eu preciso ver o cálculo, tá bom? Questão 6. Canaã dos Carajás vai ganhar, ainda em 2020, um belíssimo lago recreativo. O lago ocupará uma área de mais de 24 mil metros quadrados. Terá calçadas de 4 metros no entorno, lembrando que esses 4 metros é referente à largura, tá? Passarela com bancos cruzando o lago, arborização, espaços com jardins, gramados com vasos e plantas, locais para piquenique, iluminação de LED, calçadas padronizadas e asfalto em todas as ruas do entorno. Supondo que esse terreno tenha um formato retangular e que tenha 600 metros de comprimento, quantos metros de largura ele terá? Observe, nós temos um desenho representativo desse terreno, em que mostra o comprimento de 600 metros e vamos determinar a largura. Nós temos o valor de uma área aproximada, tá? O valor dessa área aproximada aí é de 24 mil metros quadrados. Aí na questão ele diz que tem mais, né? Mas vamos tomar como base esses 24 mil, tá? Para eu determinar a área de uma figura retangular, basta eu multiplicar o comprimento pela largura. Mas nesse caso, nós temos o comprimento e já temos a área. Então, vão ser 600 metros vezes a largura, que nós temos que descobrir o valor, é igual a 24 mil metros quadrados. Para você saber o resultado dessa largura, basta você dividir a área, que é de aproximadamente 24 mil metros quadrados,
por 600, que é o comprimento. Efetuando essa divisão, você encontra o valor referente à largura e marca a alternativa correta. Lembrando que você não pode apenas marcar a alternativa correta. Você tem que efetuar o cálculo. Faça essa montagem semelhante ao que eu coloquei aí, tá bom? Faça o desenho representativo, vai ficar mais fácil para você compreender a questão, tá certo? Eu espero com isso ter ajudado, tá, vocês a compreenderem as questões do 16º bloco de atividades.